Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo a última videoaula onde eu havia explicado sobre as operações fundamentais da matemática, adição, subtração e multiplicação. E esta é a última videoaula onde eu vou ensiná-lo sobre a última operação fundamental da matemática envolvendo números decimais, que é divisão de números decimais. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai a definição mais exata. Bom, como eu havia dito antes, nas 3 aulas anteriores, os números decimais possuem regras específicas para serem utilizados nas 4 operações fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. E nesta videoaula, que é a última videoaula, eu vou ensiná-los sobre a última operação fundamental da matemática, que é a divisão. Bom, para que vocês possam entender sobre a divisão de números decimais, aqui vai o primeiro exemplo. Bom, aqui eu tenho 12 dividido por 5. Bom, primeiro, para eu realizar esta divisão, vamos agrupar os dois valores, onde eu vou ter o valor que vai ser dividido, que é chamado de dividendo, e o valor por quantas vezes eu vou dividir o dividendo, que no caso ele é chamado de divisor, que no caso o dividendo é o 12 e o 5 é chamado de divisor. E o divisor ele fica dentro desta chave. E o resultado desta divisão é chamado por um valor que é o quociente, que é o resultado da divisão. Bom, primeiro, para eu realizar esta divisão, você deve entender muito sobre a tabuada, porque vamos utilizar muito a tabuada de determinados valores nesta divisão. Aqui no caso eu tenho 12 dividido por 5. Para eu realizar essa divisão, eu preciso ver se o 12 ele está na tabuada do 5. Pois se ele estiver, assim eu poderei encontrar o valor que eu, quando eu multiplico pelo 5, irá resultar no 12. E assim eu posso subtrair 12 por 12, onde, quando o resto de uma divisão é 0, é uma divisão exata. Mas se for maior que 0, não é uma divisão exata. Aqui no caso, o 12, ele não está na tabuada do 5. Então, como vamos resolver essa divisão? Fácil. Para resolver essa divisão, quando o dividendo ele não está na tabuada do divisor, eu pego o número mais próximo dele. E o número mais próximo do 12 na tabuada do 5 é o 10. E 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2, que dá 10. E vai ficar 12 menos 10. E 12 menos 10 é 2. Pronto. Eu achei o resto. O resto é o resultado final da subtração dos dois valores. Só que no caso, o resto é maior que 0. E também é menor que o divisor. E quando é menor que o divisor e maior que 0, então eu não posso dividir-lo mais. Então aqui no caso eu não tenho uma divisão exata. Só que eu tenho uma propriedade onde eu posso continuar esta divisão, onde eu vou envolver números decimais. Para eu continuar esta divisão, eu vou utilizar a primeira propriedade, onde eu vou colocar um 0 do lado deste 2 aqui. Colocando o 0 do lado deste 2, ele vai ficar 20. Só que, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar uma vírgula do lado deste 2 aqui, onde vai ficar 2, pois, quando eu coloco um 0 do lado deste 2 aqui, quando eu coloco o 0 vai ficar 20, eu preciso colocar uma vírgula obrigatoriamente do lado deste 2 aqui do quociente. Fazendo isso, o resto ele é maior que 0, só que também ele é maior que o divisor. E sendo maior que o divisor, eu posso continuar a divisão. E vai ficar 20 dividido por 5. O 20 ele está na tabuada do 5, onde 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 4, que dá 20. E 20 menos 20 é 0. Pronto. O resto aqui no caso é 0. E quando o resto é 0, a divisão ela é exata. Bom, eu continuei a divisão e eu cheguei a um determinado valor no quociente, 2,4. Então aqui vocês podem ter entendido que quando eu tenho dois números que vão ser divididos, aqui no caso o 12 dividido pelo 5, e quando o dividendo ele não está na tabuada do divisor, é só eu encontrar um valor mais próximo
na tabuada do divisor. E quando o resto ele for maior que 0 e menor que o divisor, para eu continuar a divisão, se você quiser, é só você acrescentar um 0 do lado do resto e obrigatoriamente você vai ter que colocar uma vírgula do lado do número do quociente, porque é obrigatoriamente. Fazendo isso, eu posso continuar a divisão, onde o quociente ele vai ser um número decimal quando eu realizo esta propriedade. Então aqui eu posso dizer que 12 dividido por 5 é 2,4. Bom, agora vamos para mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho 3 dividido por 4. Para eu realizar esta divisão, vamos agrupar os valores, onde aqui eu tenho o 3, que é o valor que vai ser dividido, e eu tenho o 4, que é por quantas vezes eu vou dividir o 3. O 3 é chamado de dividendo, e o 4 ele é o divisor. E o divisor ele fica dentro desta chave, que no caso a divisão entre estes dois valores irá resultar no quociente, que fica aqui embaixo. Bom, aqui no caso eu tenho uma outra situação. O dividendo ele é menor que o divisor. Então, quando o dividendo é menor que o divisor, então eu não posso realizar esta divisão, porque eu tenho um número menor que vai ser dividido por um número maior. Então, aqui no caso, eu tenho uma propriedade que eu posso utilizar para eu continuar esta divisão. Para isso, é uma propriedade que eu usei no exemplo anterior, onde aqui do lado deste 3, eu vou colocar um 0. Quando eu coloco um 0 do lado deste 3, eu obrigatoriamente eu vou ter que colocar um 0, aqui no quociente. Porque quando eu tenho um número menor dividido por um número maior, e quando eu acrescento um 0 do lado do número menor, eu obrigatoriamente vou ter que colocar um 0, no quociente, porque vai ser um número decimal. Fazendo isso, quando eu coloco um 0 do lado deste 3, eu vou ter 30 dividido por 4. Bom, fazendo isso, o dividendo ele vai ser maior que o divisor. E sendo maior que o divisor, eu posso realizar a divisão. Bom, o 30, ele não está na tabuada do 4. Só que eu tenho um valor aproximado na tabuada do 4, perto de 30, que é o 28. E 4 vezes quanto que dá 28? 4 vezes 7 dá 28. Então vai ser 30 menos 28. E 30 menos 28 é 2. Pronto, eu cheguei a um resto, que é o 2. Ele é maior que 0 e menor que o divisor, que é o 4. E quando é assim, eu não posso continuar. Então, isso vai ser uma divisão que não é exata. Só que eu posso continuar esta divisão, que é a propriedade que eu apliquei no exemplo anterior, onde, quando eu tenho um resto maior que 0 e menor que o divisor, é só eu acrescentar um 0 do lado deste resto, que, no caso, o resto é 2. Então, eu vou acrescentar um 0 do lado do 2. Mas, espera aí. Você explicou que, se eu acrescentar um 0 do lado do resto, eu obrigatoriamente vou ter que colocar uma vírgula do lado do valor que está no quociente. Só que aqui no caso, eu já tenho uma vírgula, 0, Então, o que eu faço? Você não precisa colocar vírgula nenhuma, porque eu já coloquei uma vírgula. Então, se eu acrescentar um 0 do lado do 2, eu não preciso colocar mais nenhuma vírgula, porque eu já tenho uma aqui. Então, quando eu coloco um 0 do lado do 2, vai ficar 20. E eu não preciso colocar mais uma vírgula. Então, aqui eu tenho o 20. O 20, ele é maior que 0 e é maior que o divisor. E o 20, sendo ele maior que o divisor, eu posso realizar a divisão, que é 20 dividido por 4. E o 20, ele está na tabuada do 4, onde 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5 dá 20. Então, 4 vezes 5 é 20. E 20 menos 20 é 0. Pronto, eu cheguei ao resto 0. E quando o resto é 0, eu tenho uma divisão exata. Bom, aqui no caso, essa divisão, eu cheguei a um número decimal, 0,75. Então, aqui vocês podem ter entendido que, quando eu tenho uma divisão onde o dividendo, que é o número que vai ser dividido, foi menor que o divisor, que é por quantas vezes eu vou dividir o dividendo, se você quiser
continuar a divisão, é só você acrescentar um zero do lado do dividendo para que ele possa ser maior que o divisor. Fazendo isso, sendo ele maior que o divisor, eu obrigatoriamente vou ter que colocar um 0, no quociente, porque ele vai ser um número decimal. Só que tem um porém. Você precisa colocar uma quantidade de zeros no divisor no momento em que ele seja maior que o divisor, onde o dividendo ele tem que ser maior que o divisor. E eu preciso colocar um 0, para cada zero que eu vou colocar no dividendo. Então aqui no caso, eu posso dizer que 3 dividido por 4 é 0,75. Bom, aqui nesses dois primeiros exemplos, vocês podem ter notado que eu utilizei dois números inteiros em uma divisão onde o resultado é um número decimal. Bom, agora nos próximos exemplos, eu vou ensiná-los como realizar uma divisão onde ou o dividendo ou o divisor vai ser um número decimal. Bom, aqui vai o primeiro exemplo, que é o próximo exemplo. Aqui eu tenho 56 dividido por 0,8. Pronto, chegamos ao nosso objetivo, onde vamos utilizar uma divisão entre um número decimal com um número inteiro, onde um número decimal ele é o divisor e o número inteiro ele é o dividendo. Para eu resolver esta divisão, eu vou agrupar os dois valores, onde o 56 ele é o número que vai ser dividido e o 0,8 é por quantas vezes eu vou dividir o 56. O 56 ele é chamado de dividendo e o 0,8 é chamado de divisor, onde ele fica dentro de uma chave. Bom, aqui eu cheguei em um porém. Eu estou utilizando uma divisão entre um número decimal com um número inteiro. Como eu vou realizar esta divisão? Primeiro, há uma regra específica. Para eu realizar a divisão de um número decimal com um número inteiro, eu preciso igualar o mesmo número de casas depois da vírgula para ambos os valores. Igualando o mesmo número de casas, assim eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com uns números inteiros. Para isso, eu vou igualar o mesmo número de casas para ambos os valores. Bom, aqui no caso, eu vou colocar um 0 do lado do 56, onde o 56 ele também vai ter que ser um número decimal, onde ele vai ter que ter a mesma quantidade de casas que o 0,8. Então, quando eu coloco um 0 aqui do lado, vai ficar 56,0. Bom, colocando o 0 aqui, eu igualei o mesmo número de casas que o 0,8. Igualando o mesmo número de casas que o 0,8, eu posso cancelar as vírgulas. Cancelando as vírgulas de ambos os valores, assim eu posso trabalhar, ou seja, eu posso realizar a divisão só com os números inteiros, onde o 56,0 vai ficar 560 e o 0,8 vai ficar 8, onde aqui só vai ficar os números inteiros. Fazendo isso, eu vou ter a divisão 560 por 8. Para realizar essa divisão, aqui eu tenho um número muito grande, então vamos por partes. O 5, ele é menor ou maior que o divisor, que é 8? Ele é menor, então eu não posso dividir 5 por 8. Então eu vou pegar o número que está do lado dele, que é o 6, onde o 5 e o 6 vai ficar 56. O 56, ele é maior ou menor que o divisor, que é 8? Ele é maior. Sendo maior, eu posso dividir. E o 56, ele está na tabuada do 8. Onde 8 vezes quanto que dá 56? 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. E 56 menos 56 é 0. Pronto. Quando chegamos a um resto zero, e quando o resto é 0, então eu tenho uma divisão exata. Só que não acabou, porque eu ainda tenho um 0 que é do 560. Então, onde eu vou colocar este 0? Eu vou colocar este 0 do lado do 7, porque esse 0 ele vai para o quociente, onde aqui no caso ele vai ficar do lado do 7, que vai ficar 70. Então aqui no caso chegamos a um resultado no quociente, que é 70. E aqui vocês podem ter entendido que quando eu tenho uma divisão entre um número inteiro e um número decimal, onde o número decimal é o divisor, eu vou igualar
a mesma quantidade de casas para ambos os valores. Igualando a mesma quantidade de casas, eu vou poder cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros. Bom, então aqui no caso eu posso dizer que 56 dividido por 0,8 é 70. Bom, agora vamos para mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho o mesmo caso que o anterior, só que aqui é um pouco diferente. Bom, é uma divisão entre 9,6 dividido por 8, ou seja, de um número decimal por um número inteiro. Só que no caso, o exemplo anterior, o número decimal era o divisor. Aqui no caso, o número decimal é o dividendo, 9,6. Bom, para eu realizar esta divisão, eu vou agrupar os dois valores, onde o 9,6 é o número que vai ser dividido, e o 8 é por quantas vezes eu vou dividir o 9,6. O 9,6 é chamado de dividendo e o 8 é chamado de divisor. E o divisor ele fica dentro de uma chave. E o resultado desta divisão é chamado de quociente, que fica aqui embaixo. Bom, para eu resolver esta divisão, onde eu tenho um número decimal por um número inteiro, vocês devem lembrar que a regra serve para ambos exemplos, onde para eu realizar esta divisão, eu devo igualar a mesma quantidade de casas depois da vírgula para ambos os valores, onde eu preciso tornar o 8 um número decimal, igualando o mesmo número de casas que o 9,6. Fazendo isso, eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros. Bom, então aqui no caso eu vou colocar um zero do lado do 8. Fazendo isso, eu vou tornar ele um número decimal, que vai ficar 8,0. Colocando o zero do lado do 8, eu igualei a mesma quantidade de casas que o 9,6. Onde, quando eu tenho os dois números com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros, onde o 9,6 vai ser 96 e o 8,0 vai ser 80. Então aqui eu vou ter uma divisão entre 96 por 80. Bom, para eu realizar esta divisão, eu vou ver se o 96 ele está na tabuada do 80. Só que ele não está na tabuada do 80. Então eu vou pegar o valor mais próximo que 96 na tabuada do 80, que é o próprio 80. Então, 80 vezes quanto que dá 80? 80 vezes 1. 80 vezes 1 é 80. Então, 96 menos 80 é 16. Pronto, eu cheguei ao resto. Ele é maior que zero, porém ele é menor que o divisor. E quando ele é maior que zero e menor que o divisor, eu cheguei a uma divisão não exata. Então, quando eu tenho uma divisão não exata, eu posso continuá-la, que é aplicar uma propriedade que eu havia explicado nos dois primeiros exemplos, onde eu vou acrescentar um zero do lado deste 16. Acrescentando o zero, ele vai passar a ser 160. Só que tem um porém. Quando eu acrescento um zero do lado do 16, eu obrigatoriamente preciso colocar uma vírgula do lado do valor que está no quociente, que no caso eu vou colocar do lado do 1. Fazendo isso, eu vou ter 160. E o 160 é maior que zero. Só que ele é maior que o divisor. E sendo maior que o divisor, eu posso dividi-lo. Onde vai ser 160 dividido por 80. E o 160, ele está na tabuada do 80. Onde 80 vezes quanto que dá 160? 80 vezes 2, que dá 160. E 160 menos 160 é zero. Pronto, eu cheguei a um resto onde é zero. E quando o resto de uma divisão é zero, eu cheguei a uma divisão exata. E aqui no caso, eu posso perceber que o quociente, que é o resultado da divisão, é 1,2, um número decimal. Então aqui vocês podem ter entendido que, quando eu tenho uma divisão de um número decimal por um número inteiro, onde um número decimal é o dividendo, então o quociente ele vai ser um número decimal também, que aqui no caso é 1,2. Então eu posso dizer que 9,6 dividido por 8 é 1,2. Bom, chegamos ao último exemplo,
onde nesse último exemplo eu vou fazer uma divisão entre dois números decimais, que é 2,5 dividido por 0,05. Bom, para eu realizar essa divisão, eu vou agrupar os dois valores, onde o 2,5 é o valor que vai ser dividido, e o 0,05 é por quantas vezes eu vou dividir o 2,5. O 2,5 é chamado de dividendo, e o 0,05 é chamado de divisor, e ele fica dentro desta chave. E a divisão entre esses dois valores irá resultar no quociente, que fica aqui embaixo. Bom, para eu realizar esta divisão onde eu tenho dois números decimais, eu vou aplicar a mesma regra que os dois exemplos anteriores, onde eu vou igualar o mesmo número de casas depois da vírgula para ambos os valores, onde quando eu vou igualar o mesmo número de casas, assim eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros. Bom, aqui no caso, eu vou ter que igualar o mesmo número de casas do 2,5 ao 0,05, pois quando eu vou igualar, assim eu posso cancelar as vírgulas. Bom, para eu igualar, eu vou colocar um 0 do lado deste 5, pois se eu colocar o 0 do lado deste 5, vai passar a ser 2,50. E quando eu coloco este 0 aqui, eu igualei a mesma quantidade de casas que o 0,05. E quando eu igualo o mesmo número de casas para ambos os valores, eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros, onde o 2,50 vai passar a ser 250 e o 0,05 vai passar a ser 5, que são só os números inteiros. Então aqui eu vou ter uma divisão entre 250 por 5. Bom, para realizar essa divisão, eu tenho um número muito grande. Então eu vou começar aqui. O 2, ele é menor ou maior que o divisor, que é o 5? Ele é menor, então eu não posso dividir 2 por 5. Então eu vou pegar mais o número do lado dele, que é o 5. Então, aqui no caso vai ficar 25. O 25, ele é maior ou menor que o divisor, que é o 5? Ele é maior. E sendo maior, eu posso realizar a divisão. E eu posso perceber também que o 25, ele está na tabuada do 5. Onde 5 vezes quanto que dá 25? 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, 25 menos 25 é 0. Pronto, eu cheguei ao resto 0. E quando o resto desta divisão é 0, eu cheguei a uma divisão exata. Só que não acabou ainda. Ainda resta este 0 do 250. E onde eu vou colocar ele? Eu vou colocar ele do lado do 5 no quociente. Onde este 0 aqui, eu vou colocá-lo do lado do quociente. Onde aqui no caso vai ser 50. Bom, aqui no caso eu cheguei ao resultado do quociente, que é 50. Bom, aqui vocês podem ter entendido que quando eu tenho uma divisão entre dois números decimais, onde o dividendo e o divisor vai ser dois números decimais, eu vou aplicar a mesma regra, onde eu vou igualar a mesma quantidade de casas depois da vírgula para ambos os valores. E quando eu igualo a mesma quantidade de casas, assim eu posso cancelar as vírgulas e trabalhar só com os números inteiros que restaram. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima!